Então, bem-vindos ao novo Vital Talks. Eu e o Miguel estamos aqui reunidos novamente para vos trazer mais um bocadinho de conhecimento que vos ajude no vosso dia-a-dia, nos vossos treinos e algumas curiosidades também. Hoje vamos introduzir um jogo novo no final do nosso Vital Talks. Vamos substituir o preferias que fizemos nas últimas publicações por este jogo que vamos chamar Descobre o Intruso. Eu irei fazer uma pergunta ao Miguel e o Miguel vai fazer uma pergunta a mim, na mesma dinâmica que já utilizámos anteriormente, só que desta vez vamos usar conteúdo associado ao desporto, vários esportes e de preferência a nível de Portugal, desporto português. E eu e o Miguel temos que acertar, no fundo é isto. Já me tramaste. É? Já me tramaste. É? Tu fizeste uma pergunta que não é sobre... Tranquilo. É desporto, não é português, mas é cultura geral. Pronto, então também dá. Essa safa. Sim, o objetivo é também aproveitarmos para dinamizarmos aqui isto e trazer também algum conhecimento da parte desportiva do nosso país, que não seja só futebol, que é o mais comum, que é aquilo que nós ouvimos nos jornais, na televisão. Portanto, ouvimos nos jornais, ouviste esta foi boa. Ouvimos na televisão e lemos dos jornais. Portanto, esperemos que gostem e dêem-nos feedback dessa iniciativa. Para arrancar, neste podcast vamos responder novamente a perguntas dos nossos ouvintes, que têm sido muito carinhosos connosco e nos têm dado aqui algumas sugestões. Portanto, Miguel, queres dar o olá à malta e arrancar? É isso. Bem, gente, muito obrigado por estarem desse lado. Vamos arrancar com as perguntas e eu tenho já uma, que é do Is Back. Achas que é possível atingir bons resultados após os 30 anos de idade? Ok. Isaac? Vamos tratá-lo por Is. Ok, Is. Então é o seguinte, tu podes atingir resultados em qualquer idade, ou seja, tanto nos 20, tanto nos 30, até com os 70 anos tu podes atingir resultados. Agora, a dimensão desses resultados é que pode ser um bocadinho diferente, ou seja, quando falamos de pessoas na casa dos 20, se calhar vão conseguir ter uma progressão mais rápida do que uma pessoa com 70 ou 80 anos, não é? Agora, uma pessoa com 30, em termos de evolução, pode ter uma evolução até relativamente semelhante a uma pessoa com 20 anos. Claro que depende um bocadinho de fatores como a experiência de treino e o teu estilo de vida, a parte da alimentação, do descanso, isso também já falámos em podcasts anteriores. Mas, respondendo a essa pergunta de forma direta, claro, tu podes ter uma evolução com 30 anos, como qualquer noutra idade. Não há basicamente uma idade em que tu, a treinar, não vais conseguir retirar algo dali. Sem dúvida. Queres Sim. completar? Sem dúvida. E depois imagina, em cada pessoa 30 anos pode não ser, nós fazemos isto por exemplo na avaliação, em que vemos a idade metabólica da pessoa, e o que reparamos é que há pessoas com 30 anos no cartão de cidadão, mas em idade metabólica têm tipo menos. Por exemplo, eu dei, a última vez que fiz, dei 12 anos de idade, tem sempre margem de erro, né? Mas há pessoas que dão com 30 anos, 50 anos ou 30 anos, 20 anos. Tem a ver também com o estilo de vida que levam. Vai bater um bocadinho basicamente no mesmo que estávamos a dizer, ou seja, vai sempre Exato. depender não só do fator treino, mas depois de outras condicionantes. Vai depender da tua vontade. Sim, e isso aí, o que a balança nos diz também é uma análise de fatores como massa gorda, gordura visceral e uma percentagem de massa muscular, e a partir daí, pronto, estipular aí uma idade biológica a partir desses valores. Portanto, sim. Tem a ver também com a tua cabeça, por exemplo, a minha deu de 12 anos, acho que era de mentalidade. Exato. Avança com a pergunta. Próxima pergunta? Então, vou buscar aqui uma. E já agora, obrigado isso pela tua pergunta.
Olha, eu vou voltar aqui, tenho duas perguntas. Aquela que não tínhamos respondido. Nós temos aqui algumas que não tínhamos respondido da Bárbara, e eu vou usar uma dessas perguntas. Ok, força. E depois tenho uma nova, Está bem. que foi enviada pela Joana Vilas Boas. Mas, começando com a Bárbara, ela pergunta-nos qual a importância de aumentar a carga ao longo do tempo, e se isso traduz em maior ganho de massa muscular. Qual é a importância de aumentar a carga ao longo do tempo e se isso traduz em massa muscular? Ok, posso responder? Podes? É importante haver uma progressão e há várias maneiras de aumentar a intensidade. Agora, se é importante só isso, não, porque com a mesma carga melhorares técnica, amplitude, cadência pode ser mais exigente se for mais demorada numa repetição, portanto não significa que é o único fator que te leva a ganhar mais massa muscular. Estas outras variáveis que eu falei, que há mais, também são importantes haver uma progressão. O que é importante realmente é que seja progressivo e, claro, que a qualidade seja melhor ao longo do tempo, que é isso que vamos melhorando e por isso é que insistimos e estamos sempre a falar disso, que é não mudar os exercícios sempre, a toda a hora, a todo treino. Sim. Complementando isso, sim, nós em termos de intensidade podemos manipular diversos fatores, tu já falaste em alguns, a questão da cadência, basta a questão do tempo de descanso, manipular um bocadinho o descanso que tu tens entre séries também vai fazer com que possas aumentar a intensidade, porque tens menos tempo a recuperar, lá está, vais estar mais fatigado de uma série para a outra, mas a carga, conseguires ir aumentando a carga gradualmente, é um fator importante, porque uma das coisas que tem que acontecer para potenciar o aumento de massa muscular e os aumentos de força é haver tensão mecânica no músculo. E esse aumento de tensão mecânica também pode ser feito com o aumento da carga que tu estás a levantar. Agora, esse aumento de carga deve acontecer após tu garantires algumas condições, que foi aquilo que tu falaste também, ou seja, já teres um bom controle, conseguires trabalhar numa boa amplitude e a carga que estavas a utilizar anteriormente já te permitir fazer muitas repetições, já não estás ali a trabalhar com uma intensidade muito elevada. Então aí sim, é importante ir fazendo progressões de carga para aumentares esse desafio, aumentares a tensão no músculo e continuares a ter resultados em termos de aumentos de força e aumentos de massa muscular. No fundo, é um bocadinho isso. Sempre que possível, sempre que tiveres as condições para tal e que já não haja um desafio na carga que estás a trabalhar, sim, não há que ter medo, siga para a frente, aumentar as cargas de forma progressiva. Opa, mete bolachas nisso, como se costuma dizer. Exato. Obrigado pela tua questão, Bárbara. São muito importantes vocês contribuírem. Portanto, eu tenho outra, que é da Marilisa CG, e ela pergunta como é que lidamos com as lesões. Ok. E uma boa questão. Nós vamos enquadrar lesões todas, ok? Graves. Sim, lesões são lesões. Com o grau de gravidade pode ser diferente, mas lesão é lesão. Podes começar, Pedro. Posso. E sim, tu em termos de treino, se tiveres uma lesão, eu não sou apologista de pensares logo, ok, vou deixar de treinar. Não, porque tu podes sempre arranjar forma de treinar à volta da lesão. Ou seja, sem aumentares o problema, arranjares estratégias para conseguires treinar na mesma e não agravares aquilo que tu contraíste, não é? O problema que tu tens. E muitas vezes o treino até pode ser benéfico para te ajudar nessa recuperação. O que é importante em termos de treino, e depois, claro, idealmente se tiver já uma condição que esteja a ser tratada, haver sempre uma boa comunicação entre, no caso se tiveres PT, não é? Se tiveres uma pessoa que te acompanhe, que te faça o planeamento, haver uma boa relação entre essa pessoa que faz o planeamento com a pessoa que pode estar à frente do tratamento, o fisioterapeuta, o médico, para perceber, ok, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, em que é que consiste esta lesão e lá está, como é que eu vou personalizar os exercícios que vou dar àquela pessoa para ela conseguir treinar de forma eficiente sem agravar
a sua condição. Portanto, uma curiosidade que, por exemplo, as pessoas podem não saber, pessoas que, por exemplo, partiram uma perna e pronto, não treinam com aquela perna, não é? Ela tem aquele processo, estão com gesso e não estão a trabalhar aquele membro. Mas fazendo trabalho com o membro contrário, podes inclusive ter aumentos de massa muscular e aumentos de força no membro que está imobilizado, porque há aí algum transfer feito pelo corpo. Portanto, sem mexermos com o membro que está lesionado, nós podemos efetivamente estar a fazer aqui alguma coisa que até podemos ter benefício. Aqui não estamos a estragar nada. A principal coisa. Ao contrário do que as pessoas pensam, que é, ok, vou treinar este, vai ficar absurdo em relação ao outro, então não vou treinar. Tenho medo desse desequilíbrio. Sim. E não, Exato. não é bem assim. Sim. Há aqui questões neurais, não é só uma questão morfológica, que estão envolvidas nesses aumentos de força e tudo isso, mas é interessante perceber que nós, mesmo não treinando diretamente um membro, uma parte muscular, podemos, ao trabalhando a parte não lesionada, conseguir ter benefícios na parte que está lesionada. Isso é muito interessante. E em termos de exercício, nós podemos sempre arranjar soluções, estratégias para ajustar até um exercício que fazemos anteriormente, para diminuir o impacto articular e mesmo assim conseguimos criar um estímulo eficiente de treino. É isso, imagina, é que perceber que tipo de lesão é, dá para fazer e consigo, adapto, não consigo mesmo fazer nada, ok? Então esse tipo de lesão, por favor, vai ver a quanto antes para não agravares ainda mais. Exatamente, e se não consegues treinar mesmo uma parte muscular, digamos assim, tens sempre outros músculos, outras estruturas que podes trabalhar, não é? Ou seja, eu não consigo trabalhar pernas, tenho a parte superior que posso ir ao ginásio e posso melhorar, não é? Quando a parte inferior, quando a lesão que eu tiver já estiver num processo e que me permita treinar, pronto, então começo novamente a trabalhar isso. Ou seja, não é isto, lá por termos uma pequena coisa, não temos que deixar de treinar. Ou seja, é fazer aquilo que podes. A lesão que tenho é preguiça. Vai treinar, Maralisa. Exato. Boa questão. Avanço eu agora? Agora estou. Então, deixa-me espreitar aqui. Desde que a lesão não seja preguiça, não é? Adoro. Então, Joana Vilas Boas. Questão dela. Como posso potenciar o meu treino utilizando apenas o peso do corpo? Bastante interessante. Boa. Isto até é atual, não é? Porque há pessoas que agora até podem, estamos outra vez aqui a ter alguns aumentos de casos de Covid e até podem estar em casa, até podem estar a sentir-se fisicamente até bem, mas estão a acusar positivo, por exemplo, e querem treinar. Ou mesmo pessoas que querem treinar em casa, que não querem ir para o ginásio e que só têm acesso ao seu peso corporal, não é? Ao seu corpo. Como é que podemos manipular isso e treinar na mesma com eficiência? Queres arrancar, Miguel? Posso arrancar? Então, vamos tirar de lado elásticos, vamos tirar de lado... Vamos só falar peso do corpo. Peso do corpo. Olha, vai ter que acontecer arranjar maneira de intensificar então o teu treino, porque provavelmente se estás habituado a fazer trabalho com carga externa, vais para casa, vais fazer um agachamento e não vais sentir nada. Portanto, vamos ter que arranjar maneiras de quê? De melhorar essa intensidade durante o teu treino. Por exemplo, arranjar tempos, cadências maiores, na fase excêntrica, por exemplo. Arranjar aqui... Fase excêntrica é aquela fase em que estamos a controlar a componente em que o músculo está a alongar. Exatamente. Fase concêntrica é quando estamos a contrair. Aliás, para ser mais fácil, mais vale então aumentarmos a cadência, por exemplo, fazer 4 segundos a subir. Vamos dar um exemplo. Imagina no agachamento. Fase excêntrica é a fase em que estamos a descer. Ou seja, estamos a controlar o nosso peso do corpo durante a fase em que nos estamos a aproximar do chão. Fase concêntrica, neste caso, é quando estamos a vencer o peso do corpo e nos estamos a elevar. Exatamente. Portanto, podemos aumentar as duas fases, podemos pôr uma isometria em baixo, em cima não faz sentido, mas podemos pôr uma isometria em baixo. Deste um exemplo muito bom no outro dia, que é
cansar já os músculos, arranjar uma maneira de o fazer, por exemplo, em isometria, aguentar a posição de agachamento. Isometria, vamos explicar o que é isometria, que os nossos ouvintes podem não saber o que é. Isometria é quando a gente não há nem alongamento, nem encurtamento do músculo, mas O músculo está a manter a contração na mesma posição, ou seja, estamos num agachamento, estamos a descer e paramos, por exemplo, a 90 graus e mantemos lá, mantemos a 90 graus durante 30 segundos. Estamos a fazer uma isometria a 90 graus. Por exemplo, daí a pliometria é uma boa solução, pelo menos para mim, para me fatigar, em vez de fazer agachamento completo, fazer agachamento completo, mais no fim um agachamento com salto, por exemplo, para fatigar, que é isso que nós queremos, arranjar essa intensidade e arranjar também outros estímulos que normalmente não fazemos no ginásio com cargas externas, também é uma hipótese. Já falamos disto, amplitude, ir explorar amplitudes maiores. É isso. Uma coisa que nós estamos aqui a falar, e tu estás a dirigir, até a falar um bocadinho como se fosse na tua pessoa, ou seja, uma pessoa treinada, mas é preciso dizer que para uma pessoa que não treina, fazer só alguns exercícios com o peso corporal já pode ser desafiante o suficiente. Já pode estar com uma intensidade que lhe permita já ter melhoria dos níveis de força, ter melhoria do aumento de massa muscular. Exatamente. Porque o próprio peso já cria ali uma dificuldade grande. Ou seja, para pessoas que já começaram o processo de treino e que o próprio peso já não cria grande desafio, então aí sim, há muita coisa que nós podemos manipular para aumentar essa intensidade. Ou seja, diminuir tempo de descanso, ou seja, fazer os exercícios mais seguidos, o que nos permite recuperar tão bem e mantemos a fadiga muscular e conseguimos então ir recrutando através de um processo de fadiga gradual cada vez mais fibras musculares e criar intensidade. Podemos também neste contexto diminuir a capacidade o tempo de descanso de fazer cadências mais lentas, até em partes parciais de um exercício em que há mais dificuldade, por exemplo no agachamento, em vez de fazer agachamentos completos, subir e descer, fazeres com uma insistência lá em baixo, em que desces até ao máximo, sobes só até meio, por exemplo, voltas a descer, ou seja, estás a trabalhar ali numa amplitude que é mais desafiante para ti e com isso também já estás a aumentar a intensidade. Usar isometrias, ou seja, também procurar amplitudes em que manter a posição é desafiante e deixar cansar o músculo naquela amplitude durante algum tempo e depois então fazer de forma mais dinâmica, usar a pliometria, aquilo que estás a falar dos saltos, ou seja, aí vamos ter que ter um output maior para criar aquela, para saltar, não é? Para ter essa potência, e isso aí também pode aumentar, mas depois também vai aumentar as forças de impacto, sim, vai ter um impacto articular maior, portanto se calhar para uma pessoa numa fase introdutória de treino poderá não fazer um sentido tão grande, mas para uma pessoa já treinada, por que não? Ou seja, é explorar isto para conseguirmos retirar intensidade na mesma. Tudo é possível e nós podemos ter bons resultados a treinar com peso corporal, temos é que ser inteligentes e adaptar o treino para conseguirmos ter intensidade na mesma, porque a intensidade é a chave de todo o processo. Sem dúvida, em relação a isso. Olha, tenho mais uma pergunta. Bora. Que é do José Abreu. É uma pergunta que, pronto, nós podemos falar, é tranquilo, porque é o top 3 de PTs que consideras profissionais do topo. Eu respondi esta pergunta no meu Instagram, mas também gostaria de perguntar a ti. Epá, eu não sei se consigo escolher 3. É isso. Mas consegues lembrar-te de algumas referências? Podes dizer mais, se quiseres. E já agora explica porque é que é um profissional de topo para ti. Deixa-me pensar. Podes dizer só um? Sim. Opá. Pedro, não precisa que sou eu. Não, é assim, eu vou-te explicar porque é que eu estou aqui a pensar um bocado. Porque nós na nossa área temos duas coisas que eu acho que é muito importante, que é
a parte técnica, a componente técnica. Tu tens um bom domínio de conhecimento de treino, de planeamento, tudo isso, de biomecânica, fisiologia, essas questões, mas também teres uma boa capacidade de comunicação que te permita ter uma boa relação com os teus clientes, percebes? Por isso é que eu digo que é difícil dar assim nomes, porque, por exemplo, quando me perguntaste isso, vieram-me logo nomes à cabeça, mas se calhar para mim, eu digo assim, eles devem ser bons PTs, porque eu acompanho o trabalho, vejo publicações deles no Instagram, nas redes sociais, e percebo que têm um bom conhecimento, mas é assim, eu não conheço a outra parte, eu não conheço como é que eles trabalham com os alunos, e eles podem ter muito conhecimento, que para mim pode ser importante e que eu gosto de adquirir e gosto de saber, mas se eles depois não terem a capacidade de criar uma boa relação com os clientes e passar-lhes esse conhecimento e aplicá-lo de forma eficaz, poderá não ser assim tão proveitoso. É proveitoso para mim, não é? Porque como profissional estou a aprender com eles, mas depois para os clientes deles em si, não é? Falta saber essa parte. Portanto, quando penso assim em PTs, acho que tens de considerar essas duas componentes. Pessoas que têm uma boa formação, uma boa capacidade técnica e que depois também consigam aplicar isso. Diz-me um. Opa, é difícil. É muito difícil. Eu só sei que, vou dizer, não sei se te vai ajudar a responder, mas eu nunca quis ser aquele que domina uma área, por exemplo. E porquê? Imagina o seguinte, eu posso ser muito bom, como tu disseste, ou deste esse exemplo, eu posso ser muito bom no técnico, mas na parte da vertente humana, que no fundo o meu emprego depende disso, não é? Das pessoas pagarem. Eu posso ser um 10 aqui e um 5 aqui, na técnica, mas 10 nas humanas. Não vou entregar aquilo que as pessoas me pagam. Também não quero ser o típico treinador de passadeira que está ao lado só a ouvir os problemas das pessoas. Eu quero ser aquele que é 9 aqui e 9 aqui também e 9 no resto. Pelo menos tentar ser equilibrado a um nível alto em todas as partes que me competem como pessoa e como personal trainer. Agora isto é que é o difícil. Não é a parte de ser 10 aqui e 5 aqui. O difícil é a gente manter um nível alto em tudo. Olha, então respondendo assim, em termos de PTs, eu teria a formação da XS e em termos de conhecimento, toda aquela malta que me deu formação, e pronto, eu tenho conhecimento que eles trabalham com bastantes pessoas, nunca os vi propriamente a dar treino a essas pessoas, tive contato com eles a dar-me treino a mim, e todos eles acabam por ser bons profissionais. Rui Fortuna, Pedro Ceiceira, Nuno Pinho, Hugo Muniz, essa malta foram pessoas que eu gostei muito de trabalhar, gostei da abordagem deles e considero bons profissionais. Aqui a malta do Vital também, o João Catita, o Miguel, também estou a conhecer agora um bocadinho melhor o teu trabalho, lá está, uma coisa é conhecer das redes sociais, outra coisa é conhecer pessoalmente. Em termos pessoais, em termos de trabalho com os clientes, de foco, eu antes de passar aqui também, por estar aqui no Vital, já passei por outros espaços, Homes Place, da Constituição, também estive no estúdio no Antoine, e quando estive lá no Homes Place da Constituição e no estúdio do Antoine, trabalhei com o Filipe Lopes, que em termos de trabalho com os clientes, acho que foi o PT que eu já conheci, que maior capacidade tinha em manter os seus alunos focados. E isso no Homes Place então notava-se muito. Os PTs dele, os atletas dele, eram seguramente as pessoas que mais assiduamente iam ao ginásio, não só para treinar com ele, mas também para treinar de forma autónoma. Mas diz-me uma coisa, ainda bem que falas nisso. Onde é que tu achas, por exemplo, esse Hugo Lopes? Filipe Lopes, desculpa. Onde é que achas que ele se destacava para conseguir isso? Ele tinha um bom conhecimento técnico, mas tinha uma componente muito forte em termos em termos de comunicação. E isso conseguia gerir muito bem os clientes dele, mantê-los motivados e focados nos seus objetivos.
Que é muito bom. O que é excelente. Excelente. Eu acho que isso aí é. Porque nós sabemos isso. Tu podes ter melhor conhecimento, mesmo nós podemos ter um conhecimento muito bom, mas se não treinarmos de forma eficiente e de forma consistente, não vamos ter resultados. Portanto, isso é um aspecto muito importante. E eu acho que dos PTs que conheci, nunca conheci nenhum que conseguisse fazer isso de forma tão eficaz como ele. Muito bem. Portanto, já tenho aqui algumas referências. Apontaram? E já agora, os nomes todos que ele mencionou, esqueçam de pagar. Pedro. Vamos avançar para... ter mais perguntas? Não. Não Pronto, tem mais também perguntas. não, para hoje. Mas agradeço a todos os que fizeram as perguntas. Exatamente. O Luís, a Marilisa, o José. A Bárbara, a Joana Vilas Boas. Muito obrigado. Continuem a acompanhar o projeto e não vale sempre a pena reforçar, se estão a gostar destes podcasts, partilharem com os vossos amigos nas redes sociais, comentarem, deixarem as vossas questões, tudo isso para nos ajudar a crescer e para nos facilitar a produção de conteúdo e nós continuarmos aqui a debitar conhecimento, não é? Se faz Acho que é um favor. bocado esse o objetivo. Já dizia o outro. Se faz favor. Pronto, então, vamos dar então início aqui ao novo desafio dos nossos podcasts. O nosso jogo Descobre o Intruso, ok? Foi este nome que nós decidimos dar a este projeto. E eu vou começar, vou fazer aqui uma pergunta ao Miguel. Aliás, o meu tema é surf, ok? Neste caso surf português. O Miguel estava a dar a cabeça. E o que é que eu vou fazer? Vou dizer 3 afirmações e o Miguel tem que descobrir o intruso, ou seja, qual é a afirmação destas que está errada, ok? Portanto, vamos lá. Então, Tiago Pires, no ano de 2007, foi o primeiro surfista a qualificar-se para o Circuito Mundial de Surf. O circuito este que arrancou em 2008, ok? Segunda frase. Frederico Moraes foi o segundo português a qualificar-se para o Circuito Mundial de Surf em 2016, qualificação para o CT de 2017. Terceira frase. A surfista portuguesa Yolanda Sequeira foi a primeira mulher a surfar uma onda nos Jogos Olímpicos. Qual destas é que é o intruso? Olha, eu dizia-te qual era o intruso. Vai à sorte. E pode ser. Pode ser. A surfista portuguesa Yolanda Sequeira foi a primeira mulher a surfar uma onda nos Jogos Olímpicos. É para bloquear? É para bloquear. Ok. Então, neste caso, o Miguel acertou. Esta é a frase, o intruso. E porquê? Sim, a primeira surfista mulher, não é? Neste caso, a apanhar uma onda nos Jogos Olímpicos foi uma portuguesa, mas não foi a Yolanda Sequeira, foi sim Teresa Bonvalot. Foi a primeira surfista a surfar uma onda nos Jogos Olímpicos, que o surf entrou como modalidade nestes últimos Jogos Olímpicos que aconteceram agora recentemente, e a Teresa foi a primeira a surfar uma onda. Portanto, se não tinham conhecimento desta curiosidade, também fica aqui o toque. Muito Portanto, bem. Tenho um mais para já, fácil para ti. o Miguel tem 1 ponto por ter acertado. Eu acho que não disse isto. Nós vamos somar pontos e, neste caso, se cada um responder correto, é 1 ponto para cada. Se um de nós acertar e o outro errar, quem acerta recebe 2 pontos. Se errarmos os dois, é 0 pontos para cada. E quem chegar primeiro aos 5 pontos, vai poder dar uma consequência ao colega. Filmado, Portanto, para pôr a exato. história. Exatamente. Portanto, neste momento, o Miguel já tem 1 ponto. Se eu falhar agora na resposta, pode ficar com 2. Vamos lá. Ok. Chuta. Jogos Olímpicos Ok. começaram Parece que escolhemos o tema. antes ou depois de Cristo? Depois. Zero. 0. Ei, pois é. Zero. Ok. Calma. Já ganhei, pronto. Não, vou-te dar outra hipótese. Que é, tem origem na Grécia ou na Itália? Grécia. Grécia. Boa. Não, mas já... Quais eram as 3 opções?
não tinha 3, por isso é que fiz 2 perguntas, portanto vou-te dar, foste pescado. 1-1. Vamos igualar? Pronto. Vamos lá. Então, É isto. fica fechado. Neste caso, então, primeira ronda 1-1, um ponto para cada. É justo. É justo. Continuem a acompanhar aqui a pontuação. Quem chegar primeiro aos 5 dá uma consequência ao adversário. E podem nos ajudar a Sim. escolher a consequência. Se vocês quiserem já começar a sugerir aqui algumas consequências, estão à vontade. Depois nós fazemos o registro da consequência cumprida. Portanto, gente, espera aí. Uma coisa. Era para ter feito no início, mas esqueci-me, faço agora. Um disclaimer, que é... ontem estava eu a editar alguns clipes do nosso último talk para publicar nas redes sociais e assim, e reparei que cometi uma gafe ali no momento. grave. Nós somos humanos e também erramos, e queria aproveitar já para corrigir isso, para também não vos induzir em erro. E há uma fase ali do talk, do podcast, em que eu digo que no processo de hipertrofia há aumento do número de fibras musculares. Esta frase está errada. Não há um aumento do número de fibras, há um aumento das fibras, ou seja, há um aumento do volume das fibras musculares, ok? Não um aumento do número, certo? Só fazer aqui o disclaimer para não vos induzir em erro e pronto, já deixar isso em pratos limpos. Pedro, quem diz a verdade não merece castigo. Não. Erramos. Sim. E achei por bem já corrigir, que é para também não ficarem com ideias erradas e ficarem com conhecimento correto. Isto que nós fazemos o trabalho de casa, não é? Então, obrigado a todos, a quem fez aqui as questões, a quem acompanha, a quem vai dizer o que é que eu vou dar de consequência ao Pedro, porque eu vou ganhar. E é isso. Subscrever, colocar a gosto, seguir as nossas redes sociais para, quando a gente abrir a caixinha das questões, colocarem a vossa, para vocês serem aqui esclarecidas as vossas questões. Dito isto, domingo às 8, por norma, é quando sai o episódio. Estejam atentos sempre às 8 horas de domingo e esqueçam o telejornal. Exato. Novamente, partilhem, subscrevam os nossos canais, Spotify, YouTube e mantenham-se a par das novidades. E pronto, ajudem-nos a chegar a mais pessoas. Exatamente. Obrigado, até à próxima. Obrigado a todos.